Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. Peço perdão, mas eu ouvi só os espíritos. Boa noite. Agora eu ouvi os encarnados também. Agora eles tomaram pinhão, viu? Agora respondeu bem respondido. É uma satisfação, uma alegria estar com os senhores, todos vocês, nessa noite abençoada, né? Para juntos estudarmos a doutrina espírita, o cristianismo. Aqui não com a pretensão de ensinar nada para ninguém, sempre gosto de dizer isso no início das minhas falas. Me coloco aqui como um aprendiz também, como um aluno de doutrina espírita. O nosso papel aqui hoje é apenas de facilitador, né? O expositor da noite. Agradeço a nossa irmã que fez a prece e pediu, né, que Maria, Mãe de Jesus, me abençoasse e abençoasse a todos nós. E se a Mãe de Jesus nos abençoa, estamos bem, né? Estamos garantidos. O tema de hoje, como a gente observa aí projetado, né? É específico para a data. Mãe e mulher. Missão divina à luz do Espiritismo. Então já desejo a todas as mulheres que estão aqui e que são mães, parabenizo, né, por essa data tão especial, especialmente a minha mãezinha que está lá em Anápolis, a minha esposa, que também é mãe, depois irá assistir essa palestra aí nas redes sociais. Então, ser mãe é algo muito especial, né? Mas como surgiu essa história do Dia das Mães? Vamos trazer um contexto histórico para a gente entender melhor este processo. Bom, aí nós temos, nessa imagem, a Ana Jarvis, norte-americana, que em 1905 perdeu a sua mãezinha. E aí ela começou um movimento nos Estados Unidos, com uma data específica, que seria o dia 10 de maio, para homenagear todas as mães estadunidenses. Ela enviou várias cartas aos políticos, às pessoas importantes da época, inclusive ao governador do seu estado, da Virgínia, e lá eles adotaram essa data para homenagear as mãezinhas. Depois, posteriormente, o presidente norte-americano incluiu esta data de 10 de maio no calendário das homenagens e dos feriados daquele país. Depois de um tempo, vários outros países do mundo adotaram esta data de 10 de maio, ou o segundo domingo do mês de maio, né, para se comemorar, portanto, esta data especial. Não são todos os países que se comemoram nessa data, as datas são variadas, mas a ideia surgiu dela. Então, o primeiro Dia das Mães foi comemorado no segundo domingo de maio de 1914. Portanto, aí há mais de 100 anos, né? Que se comemora esta data tão importante. Dizem que, posteriormente, Ana Jarvis se entristeceu, porque, como a forma, né, que as mães estavam sendo lembradas, virou uma data de comércio, apenas comércio. E quando ela sugeriu esta data, a intenção dela foi outra: homenagear a sua querida mãezinha que havia partido e que os filhos se aproximassem mais das mães, com afeto, com carinho, com amor, e não apenas como uma data comercial, como acabou acontecendo, né? E a gente tem atualmente. Nós vemos aí, né, que no Brasil, por exemplo, é a segunda data em que mais movimenta o comércio, né? Depois do Natal, é o Dia das Mães. Mas a gente pouco importa com isso, né? Se é data comercial ou não. E a gente dá o presente que a gente pode dar para nossa mãezinha, e muitas vezes é apenas um abraço, um obrigado, né? Um olhar carinhoso, já está valendo. Então agradecemos a Ana Jarvis por ter instituído no mundo
esta data tão especial. Na verdade, o Dia das Mães deve ser todos os dias, né? E das mulheres também, como nós vamos ver ao longo do estudo. E nós iremos trazer também algumas mulheres e o seu papel na doutrina espírita, tá? Vamos falar um pouquinho das mães e também das mulheres. Esse é o objetivo desse estudo de hoje. Mas o que é ser mãe na ótica espírita? Aí a gente buscou esse texto do Divaldo Franco, né? Pelo espírito Amélia Rodrigues, que diz: a maternidade constitui bênção de incomparável significado. Então, ser mãe é uma bênção, por facultar a mulher ser co-criadora com Deus. Olha a responsabilidade da mãe, ser co-criadora com Deus. Não é pouca coisa, né? É uma missão grandiosa e belíssima. E aí, como a nossa irmã falou no início, de Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, um exemplo de humildade. Encontramos narrados nos textos bíblicos, especialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, o Espírito, né? Ele lhe disse que ela seria mãe do Messias, do Cristo, tão já divulgado e aclamado no Antigo Testamento, à época de Moisés. Ela era apenas uma adolescente de 12 para 13 anos, uma criança. Estava noiva de José, não havia se casado. O impacto foi grande dessa notícia para Maria, porque ela não era casada. E aquela sociedade, à época, era extremamente machista. Imperava a misoginia. Uma mulher solteira que aparecesse grávida naquela época seria apedrejamento na certa, porque assim era previsto nas leis mosaicas. Mas ela não teve medo, não teve receio, aceitou a sua missão, conforme está narrado no texto bíblico. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então imaginemos a responsabilidade e a coragem desse espírito de escola, de muita evolução, porque ser mãe daquele que é o ser mais evoluído que já esteve entre nós, governador espiritual do nosso orbe, não é para qualquer pessoa. E ela aceitou a sua missão de ser mãe do Cristo, do Messias. E, portanto, ela é a mãezinha espiritual de todos nós, né? Permitam-me trazer aqui um texto belíssimo do espírito Bittencourt Sampaio, psicografado por Chico Xavier, que fala a respeito de Maria. Maria, mãe. O texto diz: anjo dos bons, como Jesus, né? E mãe dos pecadores, de todos nós. Vivemos ainda num processo evolutivo de erros, defeitos, virtudes, valores em construção, mas tendo que melhorar. Enquanto ruge o mal no mundo, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra, ferida de amargores. O teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos
do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa, e salva o mundo em guerra e desconforto. Bem atual essa passagem, né? Quantas guerras estamos vivendo no momento? E Maria lança sobre todos nós, a humanidade, o seu manto sagrado, especialmente aos irmãos que cometem o autoextermínio. Há relatos de que Maria acolhe a todos em uma colônia no plano espiritual, juntamente com aquela pleiade de espíritos que fazem parte dessa colônia, onde Maria, como mãe, recebe a todos. Suicidas, irmãos que se encontram em desequilíbrio, que merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa consideração e as nossas preces. Bom, agora vamos adentrar num aspecto que fala das mulheres. Bom, falamos naquela época uma sociedade bastante machista, mas Jesus foi diferente de todos. Todos os homens daquela época. E até hoje, né? Porque não é só naquela época, infelizmente, que existia o machismo. Ainda hoje impera em nossa sociedade. Prova disto é a violência que nós temos contra as mulheres. Prova disto é o feminicídio, né? Que no Brasil atinge patamares absurdos. Absurdos. Em total falta de respeito com as mulheres. Discriminação, preconceito. Já houve grande progresso e melhora na sociedade se formos pegar tempos mais remotos, mas ainda há muito o que melhorar. A própria lei do feminicídio, Maria da Penha, é um avanço, né? Para que homens que cometem esse desatino possam ser responsabilizados às barras da justiça. Mas eu entendo que esse panorama só mudará quando investirmos em educação. É necessário, desde tenra idade, ensinarmos as crianças, os meninos, a respeitarem as mulheres. Nas escolas, deveria ser uma matéria dentro das escolas. O respeito às mulheres e ao ser humano. Né? Falo isso como professor de crianças de ensino fundamental, 6º ano, em que sempre digo aos meninos que devemos respeitar as meninas. Devemos ter as mulheres em alta conta, porque mais da metade da população mundial é constituída de mulheres. Portanto, ou essas mulheres são as nossas mães, ou as nossas esposas, ou as nossas irmãs, as nossas namoradas, etc. Merecem, portanto, o nosso respeito. Mas temos que investir em educação, porque, infelizmente, esse processo é cultural, né? Dessa violência contra as mulheres. É cultural e não é de agora. É de épocas remotas, infelizmente. Mas Jesus foi diferente. Em várias passagens bíblicas nós temos Jesus tratando as mulheres de igual para igual, de uma forma especial e não preconceituosa ou de discriminação, como acontecia muito, né? Como, por exemplo, nessa passagem da mulher adúltera, muito conhecida de todos nós, em que a mulher foi pega em adultério e pelas leis vigentes, quem fosse pego em adultério pereceria pela pena de lapidação, ou seja, seria morto a pedradas. E isso iria acontecer com essa mulher, que foi pega em adultério. Mas é interessante a gente observar, e eu pergunto para vocês, é possível alguém cometer adultério sozinho? É possível? Tem como? Para a mulher cometer o adultério tem que ter um homem, né? E a lei era para ambos. Ambos deveriam ser apedrejados. Mas a gente não vê o homem ser apedrejado, só as mulheres. É engraçado isso, né?
o machismo. E nessa passagem, os homens todos já estavam com a pedra na mão e Jesus lança aquela frase emblemática: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos começaram a soltar as pedras, a começar pelos mais velhos que tinham mais pecados. Com certeza, muitos ali eram adúlteros. De modo que a mulher ficou sozinha. Jesus se abaixou e, olhando nos olhos da mulher, disse: onde é que estão aqueles que te condenavam? Eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Olha que lição. Ele não condenou a mulher e nem julgou. Ele apenas a orientou. E a gente observa essa sociedade machista à época, no Antigo Testamento, por exemplo, é uma constatação. A gente observa que lá é relatado que Salomão possuía 1000 mulheres, 1000. 300 esposas e 700 concubinas, ou seja, amantes, né? E ninguém quis apedrejar Salomão, né? Mas a mulher, esta era apedrejada. Então observemos aí a desigualdade social desde aquela época. Depois dessa eu vou tomar até uma água. Em outra passagem, com Jesus no trato diferenciado com as mulheres, nós temos da mulher o caso, né? Da mulher hemorroísa. A mulher que sangrava já há 12 anos. Imagine o que é sangrar constantemente há 12 anos. As mulheres que têm o seu período, né? Na menarca, a menstruação, cerca de 5, 6 dias já é bastante incômodo. Imaginemos 12 anos sangrando o tempo inteiro. E aí, ela ficou sabendo que Jesus de Nazaré, aquele que realizava milagres, estava passando na região aonde ela morava. E ela decidiu ir até o mestre, mas era impossível chegar perto dele. Uma multidão envolvia Jesus. E ela pensou: se eu me jogar no chão e encostar pelo menos nas bordas do vestido do mestre, da sua túnica, eu ficarei curada. E ela foi, com muito medo, com muito temor, porque não era permitido naquela época uma mulher tocar em um homem em público, e muito menos no seu período, né, menstrual. Porque conforme a cultura da época e das religiões, a mulher que estava naqueles dias, que tocasse um homem, ele ficaria impuro. Olha só que absurdo. O homem ficaria impuro. Jesus veio. A multidão envolveu o mestre. Ela se jogou no chão e, com muito esforço, conseguiu tocar na túnica do mestre. Imediatamente Jesus parou e disse: quem me tocou? Pedro, olhando para Jesus, disse: mestre, você está louco? Uma multidão te envolve, todo mundo te toca o tempo inteiro. E você me pergunta quem te tocou? Jesus falou: alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saíram virtudes. Que o mestre olha e observa a mulher caída ao solo, tremendo de medo de ser ali apontada como aquela que estava sangrando e havia tocado um homem em público. Mas Jesus, olhando para aquela mulher com muito carinho, lhe diz: a tua fé te curou. Mais uma vez, Jesus não discrimina as mulheres. Pelo contrário, conforme narra o Evangelho de Marcos e também Lucas. Em uma outra passagem, nós temos a mulher samaritana, narrado por João, capítulo 4, versículo 13 a 14, em que a mulher estava no poço de Jacó. Aliás, quem estava primeiro no poço era Jesus, e a mulher se aproxima. Só porque era proibido uma mulher conversar a sós com o homem.
observemos quantas discriminações as mulheres sofriam, quanto preconceito. Uma mulher sozinha jamais poderia conversar com um homem. Ela deveria estar acompanhada de seu pai e seus irmãos. Mas Jesus começa a conversar com ela. E ela estranha aquela situação, porque Jesus era judeu, né? Se vestia como judeu e ela era samaritana. E os judeus e os samaritanos não se davam, apesar de serem de uma mesma etnia. Mas não se davam. E ela fica admirada daquele homem conversar com ela. E ela está retirando água do poço. E Jesus fala para ela: qualquer que beber desta água, da água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Num processo simbólico, a água de Jesus é a água da verdade, da vida, da espiritualidade. É engraçado, né? Quando estamos buscando as coisas de Deus, como agora, a gente não tem sede, a gente não tem fome, a gente apenas está aqui, de corpo, mente e alma. Quando a gente adentra nos portões do centro, é como se todos os problemas ficassem do portão para fora, devido à sintonia, à elevação que nós temos nesse ambiente, preparados pela espiritualidade. Então eu imagino que seja esse nível a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E observemos que em nenhum desses casos citados foi falado nos evangelhos bíblicos o nome dessas mulheres de forma nominal. Não tem. Da mulher adúltera, muitas vezes a gente confunde com Maria de Madalena, né? Não é. Maria de Madalena é uma outra história, que também Jesus a tratou de forma diferente. Muitas vezes a gente ouve dizer que Maria de Madalena era meretriz, vivia na prostituição, mas a gente não encontra bases na Bíblia que relatam esse fato. Lá não fala. Evangelho de Lucas é o primeiro a citar Maria de Madalena. Fala que era uma mulher pecadora, não fala uma mulher meretriz. Tem diferença, né? E lá fala que, inclusive, ela era acompanhada por 7 espíritos. 7 obsessores, né? Na doutrina espírita a gente sabe que são obsessores. Mas a partir do momento que ela encontra com Jesus, aceita a sua mensagem, ela transforma a sua vida de uma forma tão profunda que quando da ressurreição do Cristo, ela é a primeira pessoa para quem Jesus aparece. Ele não apareceu para os seus apóstolos, nem para Maria, sua mãe, nem para Pedro, nem para João. Aparece para Maria de Madalena, devido à sua transformação profunda. Ela nem precisou nascer de novo para se tornar uma nova mulher, um novo ser humano. E aí a gente encontra alguns relatos, né, na doutrina espírita de Emmanuel, que fala que a transformação dela foi muito mais profunda e muito mais grandiosa do que de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso era um doutor da lei, conhecia as leis. E ela não, vivia no pecado. 7 pecados, 7 espíritos. Esses 7 espíritos a gente pode fazer uma analogia com 7 pecados capitais, né? Essa informação eu vi recentemente agora num livro, que terminei de ler, muito bom, recomendo, não sei se alguém já leu, que é o Código da Vinci. Já leu? De Dan Brown? Que livro, né? Tem um filme também, né? Mas que livro espetacular, né? E ele faz essa analogia, né? Dos 7 espíritos de Maria de Madalena serem os 7 pecados capitais. Aí lá ele dá uma romantizada, né? Dizendo que Jesus foi casado com Maria de Madalena, eles tiveram uma filha, né? Esqueci o nome da filha. Mas aí é uma licença poética, né? Vamos entender assim, uma licença poética literária. Mas fala muita coisa interessante a respeito de Maria de Madalena no livro Código da Vinci. Põe a gente a refletir e pensar, né? Ampliar o nosso horizonte. Bom,
Falamos da mulher enquanto mãe, a mulher frente a Jesus e as mulheres no Espiritismo. O que o Espiritismo nos fala a respeito, portanto, da questão de ser mulher, das mulheres de um modo geral? Encontramos esse texto, esse trecho, nas revistas espíritas de Allan Kardec, do ano de 1866. Olha que interessante. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é só teoria, é prática. Já não é uma concessão de força à fraqueza, mas direito fundado nas próprias leis da natureza. Perfeito. E a doutrina espírita nos assegura que o espírito não tem sexo, não é isso? Ora encarnamos como homens, ora encarnamos como mulheres, para viver as duas potencialidades do espírito. Então é uma lei da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Gente, é um texto de meados do século XIX. Lá Kardec já dizia que as mulheres são iguais aos homens e vice-versa. Somos todos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Vivemos as potencialidades masculina e feminina para termos as experiências necessárias da emotividade feminina, da racionalidade masculina, e assim a gente vai caminhando, progredindo e aprendendo sempre. Algumas mulheres que foram importantes no processo da doutrina espírita e até mesmo antes. 1948, nos Estados Unidos, em Hydesville. 3 mulheres, 3 irmãs ainda adolescentes, que tiveram um grande papel no início das manifestações espiritualistas nos Estados Unidos. Eram chamadas Irmãs Fox. Kate, Leah e Margaret. As 3 eram médiums de efeitos físicos. Isso aqui é anteriormente à doutrina espírita. Kardec codificou a doutrina em 1857, aqui em 1848, 9 anos depois. Mas esse processo dá início à chamada espiritualidade na América, que depois se transfere para a França. Como é que é o caso das irmãs Fox? Elas se mudaram para uma casa e essa casa tinha fama de ser mal assombrada. E na presença das meninas, que eram médiums, efeitos físicos ocorriam, batidas, pancadas, arranhões, e elas começaram uma comunicação com esse espírito através de pancadas. E o espírito lhes disse que ele era um caixeiro viajante, como uma época, que negociou com o antigo morador da casa. O morador ficou lhe devendo, ele foi cobrar, e esta pessoa o assassinou e o enterrou nos fundos da casa, dentro de uma parede. Então ali o espírito dele estava se manifestando. Ele havia sido assassinado, o cadáver foi ocultado e ninguém sabia desta morte. Então assim começa o processo mediúnico. Como eu disse, depois se transfere para a França. Aí nós temos as irmãs Baudin. Julie e Caroline foram jovens médios que contribuíram com Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Em agosto de 1857, o Livro dos Espíritos... Em agosto de 1855, desculpa. O Livro dos Espíritos foi em 57, então 2 anos antes. Kardec iniciou seu estudo sistemático das comunicações espíritas na casa da família Baudin, que era o pai das jovens. As meninas psicografaram quase todas as questões que foram publicadas na primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857. A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. Depois, na sua segunda edição, vai para 1019. Mas observemos, portanto, o papel fundamental das mulheres aí no início do espiritualismo e do próprio espiritismo. Senhora Playmaison foi uma das primeiras mulheres que abriu suas portas para as sessões das mesas girantes em Paris. Ela recebia as reuniões gratuitamente
ao contrário da prática na época, permitindo que os fenômenos espirituais fossem estudados. Porque a época, no início das mesas girantes, se cobrava, era um espetáculo, né? As pessoas irem até lá e observarem as mesas se movimentando. Isso que chamou a atenção do professor Rivail, né? Que depois se tornou Allan Kardec. Usou esse pseudônimo. Hermance Dufault, aos 12 anos, uma criança, foi diagnosticada portadora de distúrbios nervosos e a fazia entrar numa espécie de transe, uma histeria. E ela também auxiliou de forma direta Allan Kardec como médium nas reuniões domésticas da Sociedade Parisiense. Então, também teve um papel fundamental na codificação da nossa doutrina. Amélie Gabrielle Baudin era a esposa de Allan Kardec. Eles não tiveram filhos. Ela era um pouco mais velha do que Kardec. E auxiliou de forma direta. Deu toda a sustentação, o apoio, para que Kardec se dedicasse à codificação da doutrina, que foi um trabalho sacrificante, hercúleo, de muito sacrifício. Publicou mais de 40 livros, né, cerca de 40 obras, sem falar as revistas espíritas, por mais de 10 anos. Então ela foi fundamental. Depois que ele desencarna, em 1869, ela dá continuidade, presidindo, né, as reuniões espíritas, auxiliando na publicação das revistas espíritas que não pararam, e o livro Obras Póstumas, que foi publicado depois do desencarne de Kardec, foi ela que reuniu vários documentos, anotações que Kardec tinha, e publicou o livro, que é muito interessante, Obras Póstumas. Antigamente eles diziam assim: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Isso está ultrapassado, tá? Démodé. A frase correta é: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. O exemplo, Amélie. Uma mulher à frente do seu tempo. E também veio com essa missão de auxiliar o nosso codificador e participar com ele da codificação da doutrina espírita. Joana de Ângeles, né, espírito, que era mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, todos nós conhecemos, e que teve algumas encarnações interessantes, como a gente observa. Foi Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma das poucas mulheres que, quando Jesus estava crucificado, estiveram ao pé da cruz. Maria de Madalena, Joana de Cusa, Maria de Nazaré. E ela estava lá. Por que Joana de Cusa? Porque ela era esposa do procurador, né, romano naquela região, que se chamava Cusa. E tem uma passagem belíssima dela. Quando os cristãos são perseguidos, se não me engano, no livro Boa Nova, e eles foram levados para serem queimados vivos, pelo simples fato de seguir Jesus. E eles estavam amarrados, ela, Joana de Cusa, e o seu filho seriam queimados. O algoz se aproxima para atear fogo e olha nos olhos de Joana de Cusa e fala assim: foi isto que o seu mestre te ensinou a morrer? Ela, olhando nos olhos do algoz, responde: não. Ele não me ensinou apenas a morrer, me ensinou também a te amar. Olha só. E o seu filho dizia: mãe, abjura, negue, né? Negue esse Cristo, que bastaria negar o Cristo para aquelas pessoas serem libertadas. E ela disse: eu não vou fazer isso. Maria viu seu filho passar por todo o martírio e ser crucificado sendo inocente, esteve ali o tempo inteiro firme. Eu não farei isto. E aí no livro diz que quando as chamas começam a crepitar, ela é recebida no plano espiritual por Jesus. Depois ela teve uma encarnação como discípula, né, de Francisco de Assis, século XIII,
Agora há pouco nosso irmão até cantou a belíssima canção, né, de Francisco de Assis. Ela foi uma discípula de Francisco de Assis. Também teve uma encarnação como a Sora Joana Inês de la Cruz, lá no México, que é considerada uma santa, né, no México. E no Brasil, como freira, como a destemida Joana Angélica de Jesus. Agora, recentemente, dia 21 de abril, foi comemorada a Inconfidência Mineira, né? Mas nós tivemos, naquela época também, a ressurreição baiana, na cidade de Salvador. Em um determinado mosteiro das Carmelitas Descalças, os soldados do Império estavam atrás dos revoltosos e eles se escondiam nos mosteiros. E eles invadiam todos os locais atrás dessas pessoas para prendê-los e matá-los. E aí eles foram nesse mosteiro onde estava a destemida Joana Angélica. E quando eles entravam lá, invadiam e não achavam homens, aqueles que estavam querendo um movimento de separação, eles estupravam as mulheres, inclusive as freiras, as irmãs. E ela, percebendo que eles fariam isso, iriam estuprar as freiras, ela se coloca na frente e diz: aqui vocês não entrarão. E um soldado, utilizando de uma espada, transpassa Joana Angélica de Jesus, que falece naquele momento. Mas um espírito também de muita evolução. Outras mulheres importantes, né? Ivone do Amaral Pereira, uma médium notável, de livros psicografados belíssimos. O mais conhecido deles, né? Memórias de um Suicida. É um livro extraordinário. Lá, nesse livro, fala, né, de Maria de Nazaré e a colônia, onde ela recebe os irmãos que cometem o autoextermínio. E várias outras obras, inclusive um livro ditado pelo espírito, né, o Leão Tolstói, o russo. E eu já tive a oportunidade de ler um livro dele, não sei se vocês já leram. Crime e Paz, né? Não, Crime e Paz. Não, é Paz e Guerra. Crime e Castigo é o Dostoiévski, né? É outro. Esse é Paz e Guerra, do Leão Tolstói. Muito bom também. Irmã Sheila, outro espírito também magnífico. Em sua última encarnação, ela nasceu na Alemanha, era alemã, e foi enfermeira e desencarnou em um dos bombardeios sofridos pela cidade de Hamburgo na Segunda Guerra Mundial. E na casa do Chico, em alguns ambientes, quando evocada, as pessoas sentiam um cheiro muito forte de éter, né? Porque ela, como enfermeira, né, utilizava esse processo éter ali para amenizar as dores. E vou fazer aqui para vocês um relato, um testemunho verídico. Certa feita, pouco tempo depois que o Chico Xavier havia desencarnado, eu fui na cidade de Uberaba, fui lá no cemitério, né, onde tem lá o mausoléu do Chico. E de repente começou uma chuva muito forte. Tinha algumas pessoas, elas saíram, fiquei só eu ali naquele local. E eu elevei o meu pensamento a Deus, fiz uma oração e foi incrível. Como naquele momento eu senti um cheiro tão agradável, algo que eu nunca tinha sentido na vida. Depois, vendo alguns textos, lá relatava justamente isso, que a irmã Sheila, ela, né, através ali da uma materialização do odor, as pessoas sentiam um cheiro muito forte de éter. E eu creio que tenha sido isso. Falei para minha esposa, ela não acreditou. Não, eram as flores que estavam lá, e você não viu. Mas não era cheiro de flores, não, era diferente. Zilda Gama, uma das médiuns mais profícuas do Brasil. Ela é considerada antecessora de Chico Xavier. A gente perceber a grandeza desta mulher, Zilda Gama. Psicografou vários livros. Tenho certeza que vocês já leram algum desses aqui. Na Sombra e na Luz, do Calvário ao Infinito,
Redenção, Dor Suprema e Almas Crucificadas. Desse eu já li 3. Esse Dor Suprema é excelente. Excelente. Quem não leu, leia. Esses livros que estão aqui, tem vários livros ali. Provavelmente pode ser que tenha alguns desses, né? E a maioria das suas obras foram sob a influência do espírito Victor Hugo, francês, né? Também escritor. E tive a oportunidade de ler um livro dele, não mediúnico, Os Miseráveis. Já leram Os Miseráveis também, de Victor Hugo? Extraordinário, leia. Não é livro mediúnico, né? Ele escreveu quando estava encarnado. Mei Mei, que tem uma história bonita e triste, porque ela se casou aos 22 anos. O sonho dela era ser mãe. E aos 24 anos ela desencarna. Muito jovem. E ela ditou várias mensagens, né? A Chico Xavier, como a gente pode observar aí. E várias mulheres. Ficaríamos aqui até amanhã por volta das 10 horas falando de todas, mas o tempo urge, né? Não é possível. Mas vamos fazer referências. Outras mulheres importantes da doutrina espírita. Amália Domingos Soler, Anália Franco, Benedita Fernandes, Zilda Gama, Sueli Caldas Schubert, Isabel Salomão, que faleceu em 2024 com 100 anos, lá em Minas Gerais. Tem muito vídeo dela no Instagram, né? Uma pessoa muito inteligente, do oratório, incrível. A Marlene Nobre, palestrante, médica. Amélia Rodrigues, Elzábia Paladino, Florence Cook, Marta Antunes e Maíse Braga. E tantas outras, às vezes anônimas, né? Que a história não gravou os nomes, mas que fazem um trabalho extraordinário. Com vocês, as mulheres aqui desta casa. Eu digo Aguinaldo, né? O seu braço direito e o seu braço esquerdo, né? As mulheres. E aí, como dados do IBGE comprovam, as mulheres são a maioria no movimento espírita. Né? 60,6% do movimento espírita é composto por mulheres. E a prova, né, está aqui. Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui no salão é composta por mulheres. Então desempenham um papel fundamental na nossa doutrina. E esta era a mensagem da noite de hoje, como forma de homenagem a todas as mães, a todas as mulheres. Homens, morram de inveja hoje, mas quem sabe eu faço uma palestra, os homens no espiritismo, mas por enquanto é para as mulheres. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, de todos nós, com muita saúde, muita paz, muito amor no coração. E que Deus, da sua infinita bondade e justiça, nos abençoe, ampare, ilumine e proteja, hoje, amanhã e por todo sempre. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus.